Olá, meu nome é Célia Maria Patriani Justo, sou farmacêutica homeopata e faço parte da Associação Médico Espírita de Santos. Nosso tema de hoje é pensamento, vida e vontade. Vamos estudar a vontade como um atributo importante do nosso potencial mental. E esse tema está no capítulo 2 deste livro, Pensamento e Vida, de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Interessante que Emmanuel sugere que comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aqui vale a pena destacar que essa consciência lúcida a que se refere Emmanuel, do qual a mente humana é um espelho vivo, nós estamos nos referindo, na perspectiva espírita, não ao cérebro do corpo biológico, mas sim ao nosso espírito imortal. Então, é importante esse pequeno esclarecimento, porque na concepção espírita, não é o cérebro que produz os pensamentos. Os pensamentos são produzidos pelo nosso espírito. Então, a mente, de cada ser humano é um atributo do espírito imortal. E o cérebro biológico, é um órgão do nosso corpo que serve como instrumento para que esse espírito manifeste os seus pensamentos e a sua vontade. Então, Emmanuel sugere que comparemos a mente humana a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, pelo desejo, nós buscamos satisfazer as nossas necessidades, construir os nossos sonhos, e assim vamos estimulando o trabalho, a dedicação, o desenvolvimento nas diferentes áreas da vida humana. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Então, pelo conhecimento intelectual, nós vamos aprimorando a ciência, a tecnologia, a filosofia na sua interface, com diferentes entendimentos da vida social, da relação com a natureza, enfim, a inteligência que cria os patrimônios do nosso processo evolutivo e da nossa cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então, pela imaginação, nós temos acesso à intuição, nós temos acesso à criatividade, às diferentes experiências artísticas, à beleza, à estética, e assim vamos ampliando as riquezas do ideal e da sensibilidade. E o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, onde ficam registradas todas as experiências vivenciadas. E outros departamentos ainda, que definem os investimentos da alma. Então, aqui mais uma vez Emmanuel diz, que a mente humana
né? É um atributo da alma, do nosso ser espiritual. E acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Então, o gabinete da vontade é que comanda o departamento da imaginação, o departamento da memória, o departamento do desejo e o departamento da inteligência. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, quando nós atingimos a condição de ser humano, onde adquirimos o pensamento contínuo que caracteriza a razão humana, nós estamos sempre pensando, né? Esse pensamento contínuo recebeu da divina providência, né, a auréola, a coroa luminosa da vontade, porque neste momento da nossa história evolutiva, enquanto um ser imortal, né, nós adquirimos o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. Então, exatamente porque estamos o tempo todo pensando, é que nós somos livres para escolher as características do nosso pensamento. Esse pensamento, então, vai se expressar de diferentes formas, alinhado com as leis divinas ou ainda em condições de prisão relativa à nossa ignorância, né, ainda das verdades espirituais, né? Por isso é que a vontade é tão importante, porque ela vai direcionar esses pensamentos, né? É ela que governa todos os setores da ação mental. E é, né, no pensamento que está a origem, né, de todas as ações que executamos. Muito bem. Então, para considerar a importância, basta lembrar que ela, a vontade, é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética e a vontade é o leme, é quem dá direção a todas essas forças que estão incorporadas no nosso conhecimento. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, a providência divina oferece ao espírito imortal muitas moradas, onde, através das várias reencarnações, ele vai adquirindo diferentes formas materiais, né? Onde vai vivenciar experiências que possam contribuir para a sua evolução espiritual, para que o seu espírito imortal possa ir adquirindo pouco a pouco os valores, as virtudes, as características de sabedoria, as condições de entendimento, o acesso à vivência do amor nas suas interfaces. Então, essa vida
é um processo contínuo de evolução e aprimoramento dos espíritos, que para que possam alcançar essa condição de sabedoria e de luz, precisam, através das várias reencarnações, vivenciar, né, nos múltiplos campos da forma, através de um corpo material, né, as experiências necessárias ao seu aprendizado espiritual. E é exatamente o que acontece aqui conosco no planeta Terra, né? Nós estamos aqui encarnados com o propósito de vivenciar tudo aquilo que precisamos para que o nosso espírito possa crescer em sabedoria e em entendimento espiritual. E aí, nos diz Emmanuel, é que a vontade, né, ela apresenta um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Então, o cérebro, né, ele produz a energia mental através das ordens que ele recebe do espírito, né? Porque quem pensa é o espírito, o cérebro produz a energia mental. No entanto, na vontade temos o controle que dirige essa energia, neste rumo ou naquele, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, através da vontade, nós vamos direcionar essa energia mental, nós vamos criar pensamentos compatíveis com as leis divinas, com o amor, que vão então, né, ser assim a inspiração de ideias que possam se transformar em ações de caridade, de bondade, de humildade e assim por diante. Ou então, né, através do uso também da nossa vontade, né, nós vamos criar pensamentos ainda enfermiços, ainda instáveis, porque somos seres que, do ponto de vista espiritual, estamos ainda no início da nossa jornada, né? Somos seres ainda infalíveis, instáveis, ignorantes, ainda muito pequenos, né? Ainda pontinhos, né? De luz diante, né? Da luz divina, pontinhos muito singelos, insignificantes, mas, né, com esse potencial de aprendizado e de transformação. Então, a vontade vai direcionar essa energia mental, que então, né, vai estabelecer as causas, né, que vão gerar as ações que vamos colher, né, de acordo com as nossas escolhas, né, de acordo com aquilo que nós realizamos. Então, afirma Emmanuel, sem a vontade, o desejo pode comprar um engano aflitivo de séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, né, sem o uso adequado da vontade, sem buscar o alinhamento da nossa vontade com a vontade divina, com a vontade de Jesus, nós podemos, né, cair, né, em enganos. E assim, né, as nossas outras forças mentais, o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória podem criar processos de perturbação, processos de sofrimento, processos de dor, né, que então
vão contribuir para que a gente permaneça, né, numa situação ainda de dificuldade, ainda de muito sofrimento e de muitos desafios. Mas a mesma vontade, né, pode nos projetar para caminhos mais coerentes com as leis divinas, tem esse potencial de nos fazer, né, aprender, e com isso nós vamos nos modificando para melhor. Por isso, então, vai terminando Emmanuel, né, esta lição, o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, quando nós nos enganamos, quando nós, né, criamos pensamentos, ações e sentimentos incompatíveis com as leis divinas do amor e da sabedoria, nós vamos entrar em sintonia com a perturbação, com o sofrimento, com a dor, com a aflição. Mas, através da vontade, nós podemos reparar. Nós podemos recomeçar, nós podemos regenerar a nós mesmos e trilhar um caminho em uma direção diferente. É por isso, então, que nesse mesmo livro, né, em outro capítulo, na página 26, nós vamos encontrar a relação entre vontade e renovação mental para o bem. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Vejam, a vontade e renovação mental para o bem atua nas células do nosso corpo, o que significa que vai atuar na nossa saúde, no sentido de nos possibilitar a cura e a superação da enfermidade. Vejam que interessante, como é importante nós estarmos atentos a esse poder do nosso querer, né? E também, né, essa vontade, essa renovação mental para o bem, vai atuar nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, também nas relações humanas, na medida em que nos renovamos pelo nosso esforço na prática do bem, em deixar o nosso coração mais flexível, mais aberto para as energias amorosas, no sentido de tornar, né, a nossa relação com o outro mais leve, mais suave, na prática do perdão, onde vamos esquecendo o mal, as mágoas, as vinganças, e vamos focando exatamente nesse nosso potencial de renovação para melhor. Então, todo esse processo de relações renovadas vai nos trazer, né, luz e apoio, segundo a lei do auxílio, segundo a lei da ação e reação, segundo a lei divina do amor, da justiça infalível e da misericórdia infinita da providência divina. E assim estamos todos a caminho da luz. Na introdução deste livro, na página 3, no último parágrafo, vamos encontrar esse estímulo, esse pensamento que nos dá esperança e que nos faz buscar
esse trabalho de renovação, esse esforço de perseverar, né? Porque todos estamos a caminho da luz. Nós somos seres espirituais em processo, em jornada de evolução para retornar à casa do Pai. Então, o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. E assim termina Emmanuel essa nossa reflexão de hoje, mas eu quero concluir com Allan Kardec, neste pensamento tão importante que ele nos traz, conhecido de muitos de nós. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E nessa direção que o nosso Allan Kardec nos ensina, nós podemos sempre contar com o Evangelho de Jesus, porque sempre Jesus está conosco. Agora, hoje, amanhã e sempre. Ele é a nossa certeza de que todos nós vamos aprender esse amor sublime em plena sintonia com a vontade divina. Gratidão, Jesus, por seu amor. Gratidão, Jesus, por tudo e por todos. E assim, meus amigos, encerramos a nossa singela reflexão de hoje. Envio a cada um de vocês um carinhoso abraço. Que Jesus os abençoe.